se reler, porque a gente vê umas coisas, Exato. percebe algumas coisas que não tinha percebido na primeira leitura, né? Você já leu A Torre Negra? Não. Então você tá igual a mim. Eu também não li A Torre Negra, a gente pulou, né? E o que que acontece? Tem muita referência de A Torre Negra. Eu só fiquei sabendo porque eu pesquisei. Aí eu vou contar pra vocês, às vezes vai fazer mais sentido o final. Vamos ver. Vamos esperar mais um pouquinho. Deixa eu só liberar aqui. Vou esperar só mais um minutinho, senão a gente já começa. Pronto. Tem quanto tempo que você terminou de ler? Dá uma acelerada no povo. Olá, Ale, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo Eu vou certo. só ficar Boa ouvindo, tá? noite. Porque Não eu tem não vi. problema, não tem problema. Pouco você vai ficar sabendo do caos que é este livro. Bom, então, já que não entrou Então, todo mundo ainda, o nosso encontro é 8 horas, já são 8h06, eu vou começar, tá? Vou abrir aqui as minhas anotações para conversar com vocês. Hoje é o nosso encontro final. A gente acabou não fazendo o encontro de 75%, né? A gente fez o de 25% e o de 50% e não fez o de 75%, mas eu acredito que realmente não vai fazer tanta falta a gente ter feito ou não ter feito o encontro de 75%, porque nessa meiuca ali o King está só desenvolvendo a história, né? A partir mais dos 75% até os 100%, que a coisa pega fogo e fica meio confuso. Aparece muita coisa estranha, muita coisa que, pra gente que não leu A Torre Negra e não leu alguns outros livros dele, ainda não fazem tanto sentido, né? É um romance bastante complexo. E quem realmente não tem conhecimento nenhum da Torre Negra fica se perguntando da onde raio surgiu uma tartaruga? Que raios de ritual é esse que os meninos estão fazendo, né? Então, esse enfrentamento final com a coisa, independente se foi quando eles eram crianças ou adultos, realmente fica um pouco confuso, né? O enfrentamento final mesmo, que vai dar fim de verdade à coisa, vai acontecer quando eles estão adultos, né? Vai ser o último enfrentamento, a última vez da coisa. E eles vão descobrir que, na realidade, a coisa é uma entidade alienígena que se alimenta do medo. E ela assume várias formas, mas na realidade, a sua verdadeira forma original é essa aranha gigante, né? Uma outra coisa que dá muita dúvida também é esse ritual de Shude que os garotos fazem para poder atacar a coisa, né? O Bill faz muito isso. O Bill, na realidade, ele vai fazendo esse ritual mental. O ritual de Shude, ele é um ritual mental. É uma espécie de batalha metafísica, né? Então, ele vai, com a força da mente, envolver a coisa e fazer com que as outras pessoas que estavam em volta ali consigam chegar até essa coisa e realmente fazer o ataque, né? O Rich Tozi, que vai distrair mentalmente para os outros fazerem o ataque. A gente também tem a morte de Ed durante a batalha, que vai simbolizar realmente o sacrifício final, aquela coisa meio que da luta do bem contra o mal. E a gente finalmente vai ter a destruição da coisa, né? E o mais engraçado, gente, é que quando a gente tem a desintegração, eles vão destruir o corpo físico e aí a parte espiritual meio que vai se desintegrar também logo depois. A coisa meio que vai, quando eles fazem isso com a coisa, tudo vai meio que destruindo, né? Os túneis vão caindo, vai tudo meio que colapsando e a cidade também começa a colapsar, né? Derry começa a meio que degringolar, se desintegrar, o que mostra que Derry realmente era totalmente regida pelas forças do mal, né? Por essa força que atormentou a cidade aí por vários séculos. Uma outra coisa que também que é um ponto-chave para a gente conseguir entender essa narrativa é que mesmo todos os garotos tendo passado por isso
e depois tendo voltado para passar por isso novamente como adultos, eles voltam a perder a memória desses acontecimentos, né? Os sobreviventes dessa luta, eles começam a esquecer rapidamente de tudo. Isso também é como se fosse uma espécie de bênção para eles, tá? É que só esquecendo de tudo que eles passaram, que eles conseguiriam se recuperar emocionalmente para fazer com que eles conseguissem seguir em frente na vida e sair de Daryl novamente, né? Eu fiz mais algumas anotações aqui, deixa eu achar para vocês. Aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre o significado da coisa, né? A coisa, então, vai ser essa entidade alienígena, mas não alienígena porque mora em outro planeta. Alienígena é porque ele é de além do nosso planeta, ele é uma entidade cósmica que mora numa dimensão que vai além do nosso universo. E ele representa o medo principal, né? Ele se alimenta também do medo e do pânico dos humanos, e especialmente das crianças, por causa da imaginação delas, que vai fazer com que a imaginação das crianças torne o medo delas mais intenso e, de certa forma, um pouco mais saboroso para a coisa. Por isso que ele atormenta mais as crianças, né? E essa verdadeira forma dele, como é que eu vou explicar? É como se fosse indescritível. Ela se assemelha a uma aranha, mas ela transcende a compreensão humana. E as pessoas, os garotos que o veem, entendem essa forma como uma espécie de aranha. Mas a questão é que a coisa, ela vai assumir formas baseadas nos medos individuais de cada um das suas vítimas. E aí a gente vai ter o Pennywise, que vai ser a forma mais conhecida e mais recorrente da coisa, porque a gente já sabe que palhaço é um medo comum entre as crianças. Então, o Pennywise, ele é particularmente sinistro e manipulador quando está nessa forma. A gente também vai ter a aranha, que vai ser uma aranha gigantesca, essa manifestação da sua verdadeira forma, vamos dizer assim. É um símbolo também, de certa forma, que aterroriza as profundezas do inconsciente humano. Vamos dizer que crianças têm medo de palhaços e adultos têm medo de aranha. Vamos colocar assim mais ou menos, né? O King tentou pegar imagens que são mais universais relacionadas ao medo. E quando a gente está falando também da coisa, ele também vai ter outras formas, né? Ele vai assumir a forma de lobisomem, de múmia, monstro da Lagoa Negra, vai assumir a forma de pássaro, inclusive também vai assumir a forma do irmão do Bill, do George Denbrough. Então, assim, ele vai assumir a imagem que mais vai aterrorizar a pessoa, né? Então, ele se adapta para maximizar o medo das suas vítimas, já que ele realmente se alimenta desse medo, né? Vocês estão captando as ideias principais aí? Posso continuar então, porque realmente é difícil. Eu estou acompanhando as minhas anotações para explicar tudo para vocês, porque é cheio de detalhezinho, né? O ritual de Shude. O ritual de Shude, ele é um confronto psíquico, né? Vamos pôr assim, metafísico, que as crianças têm com a coisa. Nesse ritual, quando eu dei pesquisando, na verdade, eu andei pesquisando e também é explicado no livro de uma forma bem lúdica, né? O participante, ele meio que morde a língua da coisa com a sua mente e começa a contar piadas e histórias, né? E vai tentar manter essa conexão psíquica com a coisa, sendo que para isso ele tem que mostrar bastante coragem e bastante resiliência. Então, esse conflito, que apesar de parecer uma coisa de criança, né, esse ritual de Shude, ele tem um significado, né? Ele vai trazer esse confronto do medo com a imaginação, porque o ritual ele vai simbolizar a luta interna contra o medo. Então, em vez de realmente as crianças passarem por essa batalha física, eles vão passar por uma batalha de imaginação, onde a força mental da criança e a sua criatividade vão ser as verdadeiras armas para poder combater a malignidade da coisa, que vai também usar a imaginação das crianças para poder se alimentar do medo delas, né? Também vai ter um pouquinho da questão do poder da palavra, por isso que assim, ficar contando piadas ou histórias ali durante o ritual, para mostrar que a força da mente, essa capacidade de se conectar, de criar um significado, vai ser mais poderosa do que a força bruta realmente. E também tem essa conexão entre a realidade
e o mito, né? Porque o ritual ele vai mostrar como as histórias, como os mitos, eles podem influenciar a realidade. Então, a batalha contra a coisa, ela vai ser uma batalha tanto real contra uma batalha abstrata, né? Uma batalha contra o medo. E o King quis deixar esse ritual de Shude serviu para mostrar que o medo que o Pennywise causava não era só por causa da existência física da coisa, e sim por causa da existência espiritual. A grande batalha realmente estava na cabeça dessas crianças e desses adultos, né? Eu até dei uma pesquisada aqui também, anotei, né, que a múmia vai aparecer para o Ben, o sangue no banheiro para Beverly, o leproso para o Ed, o lobisomem para o Rich e o pássaro gigante para o Mike. E cada um desses tem um motivo, né? Por exemplo, para o Bill, que tem essa culpa absurda pela morte do George e tudo mais, a coisa vai se manifestar exatamente como o George, porque é justamente esse medo e essa culpa que vai afetar a relação dele, pessoal, profissional, vai afetar a vida dele para o resto da vida. Já para Beverly, ele vai aparecer como o sangue, justamente por causa da questão do abuso que ela sofria, o abuso doméstico, né, tanto do pai dela quanto do marido depois, e essa luta que ela tinha aliás, essa luta que ela tinha por autonomia e toda essa rejeição dos abusos que ela sofreu. Já o Ed vai aparecer como leproso justamente por causa da hipocondria e da covardia dele. Ele não era nem um pouco corajoso. Então, a coisa vai revelar a possibilidade dele ter coragem e de superar seus medos, porque ele não era nem um pouco corajoso. Com o Ben, ele vai aparecer como. Eu não lembro, vocês lembram, gente? Eu acho que é como a múmia que ele aparece pro Ben. Agora eu fiquei confusa, eu anotei mais aqui em cima. Deixa eu ver, pro bem isso, pro bem ele vai aparecer como uma múmia, que aí vai representar esse medo clássico de monstros que ele tinha porque ele convivia muito dentro do mundo da literatura, né? O bem era muito leitor. E quando a gente pensa no Rich, ele vai aparecer como um lobisomem, que também era alimentado pelos filmes de terror que ele acabava assistindo, então é, é alguma coisa que parece humana, mas na realidade é bastante monstruosa. A gente tem o Mike, que vai ver o pássaro gigante, porque o pai dele, quando ele era criança, contou uma história para ele, assustadora, que tinha um pássaro gigante. Isso também vai mostrar como a força da imaginação gera medo de coisas que muitas vezes a gente nem viu e a gente nem conhece, né? Agora falando um pouco da tartaruga, é isso que eu queria explicar para vocês, né? Eu estava falando aqui, eu acho que até antes da Fabi entrar. É, o King, ele tem um macroverso, né? Todas as histórias dele acabam se interligando. E a gente pulou 2 livros da Torre Negra, que talvez trariam para gente um esclarecimento maior dessa leitura de King, mas eu acho que a gente tem que ler esses livros em sequência realmente em um outro momento, não pode ser lido tão afastado como seria na ordem cronológica, né? Porém, vários personagens de It, a Coisa, precisam da história da Torre Negra para serem entendidos mais corretamente, né? A tartaruga, gente, ela se chama Maturin. E ela também é uma entidade cósmica, justamente como parecido com o Pennywise. Ele é como se fosse o oposto, o contraste do Pennywise, porque o Pennywise representa o caos e a destruição, e o Maturin representa a criação, representa a ordem. Maturin, ele é uma das criaturas mais antigas do universo, criado por um ser supremo que se chama Gan. O que que acontece? O King ele criou um macroverso que começa, e é bem explicado, dentro de A Torre Negra, né? Gan é como se fosse o nosso Deus, o criador de tudo, e existe essa Torre Negra. A Torre Negra tem vários guardiões, e o Maturin é um desses guardiões principais, tá? Então, dentro desse universo, o Pennywise seria o lado ruim do Maturin, que tá no nosso planeta ali, tá em Darrow, dominando aquela ali, se alimentando do medo. Então, por isso que ele é um ser alienígena, né? Ele é de outro universo, de outra dimensão, justamente a dimensão da Torre Negra. E aí tem essa contraposição, né? Enquanto a coisa ela vai se alimentar do medo, o do sofrimento, a tartaruga já vai ser essa força benevolente. Então,
a tartaruga, junto com o Gun, ela criou o universo, ela vomitou o universo, né? Então, o Maturin e o Pennywise representam aí essa luta do bem contra o mal que trazem a estabilidade, né? A tartaruga ela vai aparecer pra gente, acho que no ritual de Shude, porque ela vai entrar nesse plano metafísico para ajudar os garotos a enfrentarem a coisa, né? Na realidade, Maturin ajuda o Bill oferecendo conselhos, força espiritual ali para combater o mal, como se fosse o Espírito Santo, realmente. O King usa muitas essas referências de bem contra o mal em quase todas as suas obras, tá? A Dança da Morte é um grande exemplo disso. Então, ela vai ser esse símbolo de sabedoria, vai ser um guia espiritual, vamos dizer assim, né? A tartaruga é o guia espiritual do Clube dos Otários. E essa presença só vai ser sentida mais do que vista. Então, ela é essa sabedoria antiga, essa proteção divina contra o mal que a coisa vai representar. Então, ela vai fazer esse contraste, né? A coisa é o medo personificado e a tartaruga é o símbolo da constância, da calma, da criação. Então, é a dualidade que o King sempre vai trazer nas suas obras. E aí vai trazer, ó, as dualidades presentes em quase todos os livros do King. A força da criação versus a força da destruição. O Maturin vai representar a criação e a coisa vai representar a destruição. A gente vai ter sabedoria versus sabedoria e proteção, né? A tartaruga vai representar sabedoria ancestral e a proteção invisível, e o Pennywise vai representar o extremo oposto. Então a gente tem várias referências. Aí eu vou ler para vocês aqui só uma anotação que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Eu coloquei aqui, ó. Referências nas obras de King. A Torre Negra. Maturin aparece em A Torre Negra como uma das 12 guardiãs, protegendo as portas que mantêm o universo coeso. Sua relação com Gun e a Torre Negra expande seu papel além de It, conectando vários universos de King. A presença da tartaruga em It e em outras obras de King sugere uma interconexão entre seus livros. Este macroverso inclui várias referências cruzadas que enriquecem a mitologia do autor. E a gente vai entrar agora nas leituras de Tolkien, né? O King fez algo parecido, só que numa escala bem menor, claro, né? Porque o King ele é um escritor e ele vai só interligando seus livros para criar uma mitologia dentro de A Torre Negra. Tolkien não, Tolkien até desenhava mapas, Tolkien vivia aquilo ali, né? Então é bem interessante. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Ah, sim. Durante o ritual, o Bill tem vislumbres do macroverso, uma dimensão além da compreensão humana, onde a coisa e a tartaruga existem. Essa visão amplia a perspectiva de Bill sobre a verdadeira escala do conflito em que ele e seus amigos enfrentam. Só aí que eles vão entender, né, que o conflito deles é importante, inclusive, para salvar o mundo. E uma outra coisa que eu anotei é assim, ó. O macroverso de Stephen King é um universo expandido, onde muitas de suas histórias e personagens estão interligados. Aqui estão alguns elementos chaves e conexões. Então tem aqui que vai falar que a Torre Negra é o centro do macroverso, é o eixo central, porque a Torre Negra é um edifício que vai manter a coesão de todas as realidades e de todos os universos do mundo. Então, o King, dentro da Torre Negra, vai criar essa torre como se fosse uma espécie de Torre de Babel, e é ela que faz o equilíbrio de todo o macroverso que ele criou. E aí existem esses guardiões, que são 12, que vão proteger vários feixes de luz que sustentam essa torre e faz com que o mundo inteiro fique em equilíbrio. E daí que vai surgir alguns outros protagonistas, né? Que vão sair da série da Torre Negra e também vão passar por alguns outros livros do King, que são o Roland, os Pistoleiros, né? E o It também vai aparecer em alguns outros livros, inclusive também ele tem uma passagem rápida em A Torre Negra. Então a gente vai ver várias coisas se repetindo aqui durante o livro, né? Acho que vocês conseguiram entender mais ou menos a ideia? Eu fiquei estudando isso hoje à tarde, um bom trecho, porque eu também fiquei perdido como vocês. A gente fica assim, da onde surgiu essa tartaruga? É mais ou menos isso. Então, a primeira vez que eu li, eu nem sabia que existia conexão entre os livros do King, nem tinha ideia. Eu achei que ele só tinha fumado uma mesmo e estava viajando total. Aí agora que eu já entendi que existem as conexões, aí eu fui procurar.
fez um pouco mais de sentido, mas eu acho que a gente tem que ler realmente a Torre Negra para entender melhor. Vou deixar vocês falarem. Pode falar, Fabi. Ana, você depois que você explicou, porque assim, para mim a leitura foi muito boa e foi muito interessante até a página 900 e pouco ali. Depois, quando entrou justamente nessa parte aí, eu me perdi muito, muito, assim. E eu já tinha a informação de que os finais dele são meio complicados, então, assim, eu não levei, não é que eu não levei a sério, eu deixei de regressar toda hora para tentar entender aquela viagem ali da tartaruga, porque eu já achei meio assim. Não, porque não tem explicação nenhuma. Mas agora, e eu sempre ouvi também essa questão de macroverso, universo King. Agora, com a sua belíssima explicação, Muito obrigada. deu para entender, assim, embora não tenha lido, né, a Torre Negra, como você falou, deu para entender de onde surgiu esse ser aí e fez muito mais sentido se contrapondo lá com a coisa, porque eu realmente não tinha entendido aquilo. Não, porque aparece do nada uma tartaruga. Do absoluto nada. E eu também, eu estava achando assim muito fraco, quando a gente não entende, né, as coisas é terrível. Eu estava achando assim muito fraco aquele argumento de crianças derrotarem um ser sobrenatural de priscas eras, entendeu? Porque teve uma falha lá, não sei quanto tempo, quando eles eram crianças, teve uma falha e aí eles agora têm esse poder na mão, aquele grupinho ali com balinha de prata feito de moeda. Eu não estava achando. Mas agora, com a sua explicação, já entendi. Não são só as crianças, né? Tem esse contraponto aí de bem e mal. E tem a força da imaginação, porque ele se alimenta do medo. Então, como ele se alimenta do medo que vem da imaginação, as crianças são o principal alvo. Por isso também eles conseguem combater ele melhor. Com a sua explicação eu consegui entender um pouco mais que não era um grupinho de 6 crianças espalhados pelos Estados Unidos que iam, de repente, voltar para Derry e acabar com a coisa que estava lá já há muito tempo, né? Há anos, faz parte. Tanto que a cidade começa a ruir quando... Eu achei fantástico isso, assim, porque é um livro muito volumoso, mas que não tem, assim, trechos desnecessários, né? Ele vai construindo uma coisa em cima da outra e é cansativo porque você quer terminar logo, mas não é um livro enfadonho, né? Porque ele realmente te dá muito. Eu sempre ouvi essa frase: It não é sobre o Pennywise, It não é sobre o palhaço. É sobre o Clube dos Otários. E não e realmente não é. E eu estava pensando como que promessa era aquela que aquelas crianças fizeram. Eu passei 90% do livro pensando que força era aquela, que promessa era aquela que fazia aquelas crianças voltarem aquele tempo todo. Agora, com a sua explicação e um pouquinho também com a leitura que eu fiz, deu para entender que era uma coisa superior a elas, né? Não era só uma questão de, vamos prometer a crianças de 10 anos, 12, prometer voltar para destruir. Não, era tudo uma coisa do convergia para aquilo ali. Derry inteira, né? Eu achei fantástico. Eu gostei de todos assim, os personagens, eu achei tão bem construídos. Parece que a gente é amigo dos personagens, a gente termina com essa sensação. Parece que a gente é amigo, parece que a gente está sofrendo com aquele outro grupinho que fica em cima deles, que fica lutando contra eles, impondo aquele sofrimento, e eu gostei demais. Eu achei algumas coisas assim, meio que... Tem cenas deu uma complicadas. viajada para mim, aí eu não quis me aprofundar muito. Aqueles rituais de fumaça dentro lá do clube, a menina tendo relação com todo mundo para poder formar um vínculo. Tem umas coisas que... Nossa, essa cena da Beverly, ela é discutida muito sinistramente por todo mundo, porque é uma coisa totalmente desnecessária no livro, né? Desnecessária, ficou uma coisa assim... Ele nem aprofundou muito, né? Que foi uma coisa tão rápida ali, mas uma coisa que entrou e saiu e não entendi. E nem faz sentido, porque são crianças, né? 14 anos.
eram crianças e tinha aquela situação dela com o Ben e com o Bill, e aí não entendi, mas tudo bem, não compromete o Acho que o negócio. King quis agradar a todos e no fim das contas desagradou a todos, Eu vou né? fazer um clube com uma menina cheia de menina, não vai rolar nada. Não precisa rolar com todo mundo, né? Até É, porque eu não entendi no contexto todo por que precisava daquilo, né? não faz sentido nenhum. Essa parte pra mim não É, precisava. mas clareou muito agora, depois da sua belíssima explicação. Eu estava Muito achando que era uma obrigada. viagem tão grande, tá vendo como é que são, né? A ignorância é terrível. E você vê que já é algo que vem de outros livros e que provavelmente vamos ver esses personagens ou situações em Novamente. outros também. Achei fantástico isso. Exato. Eu adorei. Inclusive tem uma passagem que você vê a Christine, né? Do outro livro que a gente leu, que Eu aparece vi, eu aqui. vi no comentário, eu não li. Esse é o meu primeiro King. Nossa, Lei, Christine é massa, Cemitério é massa, tem vários massas. Depois Não, você eu vai vou me perguntando os organizar. legais. Eu Eu acho vou que me de todos que a organizar. gente leu, pra mim, assim, o que eu menos gostei foi o Talismã, que é chatérrimo pra mim, e é um calhamaço também. Mas Eu os agora outros vou todos pegar, vou recomendo. voltar para o Iluminado. Eu gostei demais, Incrível. eu achei muito interessante. Foi uma ótima leitura. E agora, depois dessa tua explanação aí, fez tão mais sentido as coisas Que que bom. Porque foi fez pra mim também. Eu fiquei viajando. A primeira vez que eu li não fez sentido nenhum. E agora fez. Não, e você explicando, dá para ver que tinha que ser uma coisa muito forte mesmo, não só uma viagem de uma tartaruga, tinha que ser algo muito forte mesmo, que tivesse uma explicação para justificar aqueles meninos conseguirem derrotar aquilo tudo, né? Exato. E outra coisa que eu achei também fantástico foi toda, né? Toda a história. Gente, me dava eu sei que não é muito terror, mas me dava uns arrepios principalmente quando o Mike achou as fotos antigas dele, gente, parecia uma cena de filme a descrição, né? Parece Exatamente, que eu exatamente. imaginei assim Você ele já vendo assistiu aquelas os dois fotos. filmes? Não assisti, Depois você assiste, você vai gostar. eu não Assim, assisti. é diferente muita coisa, mas eles conseguiram deixar muito parecido. Eu gostei. Só que a diferença é que os filmes eles fizeram a sequência diferente. O primeiro filme é eles crianças e o segundo filme é eles adultos, voltando. Entendi, Eles separaram. entendi. Você para, eu vou assistir, agora eu vou assistir. Vou esperar uma madrugada aí para meu filho não ver e vou assistir. Exatamente. Não, Ai, não, adorei, não adorei. recomendo. Porque senão Não, ele nunca mais vai querer ver palhaço na vida dele. pois é, bueiro. Sim, sim, desse jeito. É. Vamos lá, deixa eu ver. E você, Estela? Para você foi primeira leitura ou foi releitura? Foi releitura, né? Aí eu estava vendo aqui minhas anotações que eu tinha até botado assim, mas o que é essa força, né? Porque em momento nenhum no livro não explica, não faz esse detalhamento, como você falou, explicou pra gente. E eu continuo ainda um pouco perdida, porque na época, quando eu li também, e agora, eu falo assim, mas por que ele botou isso? Da onde ele tirou isso? O que é isso? Não estou entendendo mais nada, e ainda joga para outros livros, eu vou pegar outras leituras com isso, como se fosse uma sequência desse mal doido aí. Exato, exato. É muito doido. E lembra muito, gente. Eu acho que ele segue muita linha do Tolkien. Agora que eu comecei a estudar Tolkien, porque Tolkien veio criando as coisas, aí de repente ficou precisando de uma explicação. Aí ele foi lá e joga o Silmarillion para explicar tudo. E aí o Silmarillion dizem que é chatérrimo, é muito difícil de ler porque ele fica explicando mil coisas. Dizem que a Torre Negra é assim também. É super difícil de ler, são 7 livros, não é, Estela? Você que sabe mais que eu. Eu acho que sim. Acho que são 7 livros e dizem que é super difícil de você conseguir ler a sequência, porque vai ficando muito chato no meio. E ele deu uma Aí ele distância muito explica. grande entre um livro e outro, e aí eu desanimo toda vez. Eu queria ler na sequência, tipo, junto, na ordem A Torre cronológica. Negra vai explicar isso tudo. Vai explicar tudo. É como se fosse a Ah, então origem tá de bom. tudo, a série A Torre Negra. Aham. Inclusive, tem referência de A Dança da Morte, de O Talismã, tudo vai convergir em A Torre Negra. Talvez a gente comece ano que vem, só que eu acho que vai ser bem difícil, porque a gente parou. Na realidade, a minha intenção era ler junto com a ordem cronológica, né? Então, a gente leria um no primeiro ano, outro no segundo ano,
depois no terceiro ano, só que os meninos falaram, os meninos que conhecem mais o King, que você acaba perdendo o fio da meada, porque dá uma distância muito grande entre os livros, né? E lendo vários no meio. Aí a gente decidiu ler tudo junto depois. Só que aí, inclusive, os próprios meninos falaram, porque as pessoas desistem quando estão lendo a Torre Negra. Então, pra gente terminar de ler tudo, é pra depois, porque senão ia ser uma desistência geral. Falei, Para não bom saber. traumatizar. Exatamente. Vamos continuar, que tem muito livro bom. A gente vai pesquisando e vai fazendo as ligações. Quando a gente chegar na Torre Negra, a gente já sabe de tudo. Vai ficar mais fácil. Ale, você não chegou a ler nada? Você leu o inicinho? Fala pra gente. Só o início. Não li. Você começou a ler? Aham. Mas eu li. Você tô gostou? lendo pouco. Peraí que eu não tô te Celular. ouvindo direito. Deixa eu só aumentar o meu volume. Pode falar. Tô lendo no celular. Tô Ah, pelo gostando. celular é Parece. difícil. Eu gosto de filme de terror, né? Então, eu tô Eu gostando. também gosto. Vou mentir pra vocês, não. E assim, eu gosto de terror sobrenatural, igual o King aqui, essa coisa meio sobrenatural e tudo mais. Agora, terror humano, que você sabe que Ah, pode acontecer, tipo Jogos Vorazes. Jogos Vorazes não, Jogos Mortais. Eu detesto, não eu consigo. também não gosto, não. Esses de agora. Eu Porque, Eu acho gosto. que os antigos eram bem melhor. Agora esses de agora eu não gosto. não, aí eu gosto dessas coisas tipo de fantasma, essas coisas É, que a gente sabe que não existe. Mas se vou jogar tipo Jogos Mortais, gente, uma vez eu vi um filme, já tem tempo, que chama O Albergue. Se vocês não gostam de violência, não assistam. Porque era uma coisa, tipo assim, as pessoas iam internadas nesse albergue e lá eles usavam o albergue para tráfico de não sei o quê. E aí era uma tortura sem fim. Cara, eu sonhei com esse filme uns 30 anos. Aliás, 30 anos eu tenho agora, até hoje eu sonho com esse filme, eu não assisto. Porque é uma coisa que pode acontecer, então eu acho que é ruim. Agora, Navio Fantasma, essas coisas tudo assim, eu acho muito legal. Exorcista, assisto tudo também. E não tenho medo, durmo tranquilo depois, adoro. eu também. Eu gosto Você também. gosta, Fabi? Não, não curto muito, não. O Iluminado é nessa pegada, você vai ver. O Iluminado é. O Iluminado, eu comecei por ele, eu não sei até hoje por que eu parei esse livro, eu não sei. Ó, é muito Mas bom. o Iluminado, eu estava vendo mais pelo. Eu comecei a ler mais pelo filme, né? Que eu sou apaixonada pelo Jack Nicholson, então eu gostei bastante do filme, embora eu não lembre de tudo, mas eu lembro que foi impactante, que eu gostei, embora eu saiba que o King odiou, né? É, ele odiou, mas eu adorei também. Aí é o máximo que eu vejo, assim, eu não sou muito fã, não. Mas Fantasia, também não sou muito fã. eu Gosto também mais da não. realidade, Embora eu não me furte a ler. Tanto que eu tenho uns 7, eu não sei porquê, mas eu tenho uns 8 livros do King aqui. Eu acho que eu fui comprando quando estava barato. É porque E são livros que estão sempre caros. Aí quando fica barato, compra. eu nunca li nada, eu só estava começando com o Iluminado, comecei a ler com vocês e já tenho uns 8 aqui. Ó, mas o Iluminado, ele é muito importante para o macroverso também do King, porque você vai perceber que sempre vai ter um iluminado em todos os livros dele. Olha Por só. exemplo, aqui em It a Coisa, as crianças são essa espécie de iluminados. Entendeu? Que são meio que regidos pela força do bem, né? Tem essa percepção acima do normal, né? Consegue se conectar com o universo acima do normal. Quase todos os livros dele. A partir disso, você vai conseguir identificar um iluminado. Ai. Faz parte, é uma das coisas principais, assim, da obra E dele. no final, o It, né? Eles estão esquecendo de tudo. Para mim é como se aquele mundo ali que aconteceu aquilo tudo não existisse, não aconteceu nada, ficou lá para trás. Aí já estão não lembram de mais nada, é como se tivesse um universo paralelo. Aquilo lá é Pode onde ser, o pode que ser, eles mas pode ser passaram. essa proteção também, né? Deles conseguirem seguir a vida, senão é impossível. E justifica também um pouco o porquê deles terem se afastado tanto, né? Se eles Exato. viveram aquela, porque esse tipo de experiência iria uni-los muito, por mais que eles estivessem Pra sempre. distantes. E você vê que Exatamente. lá no começo do livro, quando o Mike começa a ligar, eles era zero contato, né? Eles não tinham contato com ninguém.
Então, de Não se repente, eles falava. esqueceram também e foi E só para tinha eles essa memória, né? viverem. Tipo, o Bill, ele casou com uma mulher muito parecida com a Beverly, né? Só tinha essas memórias. É uma espécie de proteção. Não falam que acontece isso com a maternidade? Que a mãe esquece as dores do parto depois para poder ter outro filho, que senão Pois ninguém é. ia ter o segundo filho? Dizem, é mais ou menos isso aí. Eu morri de pena. Quando eu senti assim, o Mike percebendo que eles iriam se afastar, eu fiquei com muita pena. Ele conversando com o Ben, e o Ben já. Essa parte foi assim, Esquecendo. foi triste, né? Porque viveram tanta coisa. E o mais triste também, eu achei, é eles perderem a noção do Ed, né? Que o Ed já faleceu, não vai conseguir tocar a vida dele e ele nem vou conseguir lembrá-lo dele. Não vou nem conseguir lembrar. Exatamente. Já não sabiam nem mais o sobrenome dele. Eu achei muito triste essa parte. É triste, mas ao mesmo tempo É. é feliz para eles não conviverem com o peso de tudo que eles passaram. Vocês imaginam? E mostra o sobrenatural de Derry, né? Porque o Mike ele falou, a gente não está conseguindo lembrar porque nós ainda estamos aqui. Conforme o Ben foi se afastando, as outras pessoas foram se afastando, eles já foram se perdendo. Muito interessante. Exatamente. Temos muita coisa para conversar. O mês que vem é um livro totalmente fora da caixinha do Stephen King, que é Os Olhos do Dragão, né? É uma fantasia e o King não escreve muitas fantasias, então eu estou curiosa para saber. E em agosto é o que eu estou mais empolgada para reler, que é Misery, que para mim é uma obra-prima do Stephen King. O Iluminado, Misery, e tem uns outros. Eu amo Carrie também. Nossa, Carrie para mim é o primeiro livro dele e é sensacional. Então, estão dentro das obras-primas dele para mim, né? E é um livro super rapidinho de ler. Querem comentar mais, acrescentar mais alguma coisa, gente? Então eu vou encerrando, dando muito boa noite para vocês. Vejo vocês amanhã no Muito sprint. obrigada, viu? Muito obrigada mesmo bem. por toda a sua pesquisa. Foi muito bom para a gente mesmo. Assim, é outro livro depois desse bate-papo. Muito obrigada. Me esclareceu muito também. Obrigada. Me Obrigada ajudou pela bastante. dedicação. Obrigada, meninas. Beijo. Vejo vocês em Os Olhos do Dragão. Eu vou fazer uma live de abertura. Vou continuar fazendo. Depois eu vou mandar as datas para vocês. Eu acho que eu vou fazer um calendário agora unificado com todos os encontros do Hobbit, do King e dos livros do clube, para poder quem vai participar de todos ficar mais fácil. Aí vou fazer um combo para facilitar para vocês, tá? Beijo, abraço, gente. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, boa noite. Beijo, tchau.